PIB do agronegócio registra crescimento no primeiro trimestre de 2024. O que então esperar para o restante do ano? Vamos falar sobre isso já já. Antes, te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelas redes sociais, no Instagram, @Paracatu Rural, também no Facebook, Twitter X, Telegram, canal do WhatsApp. É só pesquisar aí na sua favorita por Paracatu Rural. Agronegócios. A agropecuária brasileira cresceu no primeiro trimestre de 2024. No entanto, um cenário desafiador se apresenta para o restante do ano, demandando bastante cuidado e tomadas de decisão importantes por parte do produtor rural e das autoridades ligadas ao agro. Quem fala mais sobre esse assunto é Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, que bateu um papo com Natália Fernandes, que é coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Mas primeiro eu queria falar sobre esse resultado positivo do agro no primeiro trimestre de 2024. Então, o que se deveu? Eu queria que você contextualizasse um pouco esse resultado desse período. Ótima pergunta, Natália. Bom, a gente tem que lembrar que na última semana o IBGE divulgou o resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024. E dentro desse PIB do PIB brasileiro tem algumas segregações. Por exemplo, o PIB da agropecuária, que aí a gente lembra, o conceito restrito, é a produção dentro da porteira rural, não é o agronegócio que tem agroindústria e tudo mais. Então, o PIB do IBGE ele divulga a produção da agropecuária, da indústria, do comércio, de serviços, então esses segmentos. E para o resultado apresentado pelo IBGE, ele divulgou um número além do que o mercado esperava, ou seja, foi um número bastante positivo para o crescimento do PIB brasileiro. Especificamente para o setor agropecuário, quando a gente olha o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2024 e compara ao último trimestre de 2023, por exemplo, especificamente para o setor agropecuário, a gente apresenta um crescimento de 11,3%. É um crescimento robusto, mas ele não é nenhuma novidade, porque a gente sabe que o primeiro trimestre de cada ano para a atividade agropecuária é um trimestre mais robusto. Quando a gente compara o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023, a gente vê uma queda de 3%. Também não surpreende, porque o ano passado, em 2023, a gente viu uma safra recorde nesse primeiro trimestre, impulsionado por uma safra agrícola que foi entrar para a história. E esse ano a gente viu o contrário. Em algumas regiões houve atraso no plantio da safra verão, na safra de milho, primeira safra, e na safra de soja, e isso se refletiu numa menor produção em 2024. Então, quando a gente faz esse comparativo, os resultados não nos apresentam nenhuma novidade, era mais ou menos o esperado. A grande questão, como você falou, é como os próximos desdobramentos na economia brasileira, na economia internacional e na política, vão fazer os impactos, vão impactar o crescimento ou uma queda de determinados setores nos próximos trimestres. É o que a gente deve conhecer na próxima divulgação do IBGE, que está previsto para acontecer no início de setembro. É isso, né? É bom a gente falar desse ponto entre agronegócio e agropecuária. Então, de fato, houve esse resultado positivo para a agropecuária no primeiro trimestre do ano comparado ao final do ano. E como você diz, comumente isso acontece. Primeiro trimestre do ano ser com resultado mais positivo. E por fatores específicos de 2024, a gente pode ter um desdobramento diferente do que estava sendo estimado para o PIB, né? Da agropecuária, também do agronegócio. E aí eu queria que você trouxesse um pouco quais fundamentos você acredita que ainda estão incertos, né? E que podem dar algum direcionamento para o resultado econômico, para o resultado de crescimento do setor para este ano de 2024. Boa pergunta, Natália. Algumas ações, alguns acontecimentos já estão precificados. O que nós estamos fazendo a partir de agora é calibrar essas projeções. Por exemplo,
A questão das enchentes, da catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, a gente sabe que vai ter impacto principalmente no segundo trimestre de 2024, que nós devemos conhecer, como eu falei, no início de setembro. Então isso está precificado, vai impactar negativamente, tanto no PIB do Brasil quanto no PIB da agropecuária, porque o Rio Grande do Sul é um estado importante, um importante player na produção de produtos relevantes. Por exemplo, 70% da produção de arroz sai do Rio Grande do Sul, 65% da produção de aveia do Brasil sai do Rio Grande do Sul, bacia leiteira quase 13%, ou seja, tudo isso vai acabar fazendo com que a atividade agropecuária, infelizmente, do Rio Grande do Sul tenha um reflexo enorme, gigantesco, um prejuízo muito grande, e isso sim vai se refletir no PIB da agropecuária brasileira e no PIB brasileiro. Nesse momento, estamos precificando qual o tamanho do problema. Qual o tamanho? Porque a gente viu que muita área foi lavada, o produtor perdeu o solo, alguma parte do rebanho foi perdido, ou seja, a gente não consegue estimar ainda, cravar um número de qual que será esse prejuízo, mas sim, vai haver um reflexo. Se aqui tem a questão climática, que vai continuar afetando a produção especificamente da agropecuária, a gente tem que ver também que a atividade econômica internacional e a geopolítica internacional também influenciarão. Nós estamos vendo que nos Estados Unidos o ciclo de cortes nos juros está moderado. Nessa semana a gente está vendo, a gente está gravando nesse momento, no final da tarde o Banco Central americano deve anunciar se corta ou não, a expectativa é que não corte os juros. Isso está fazendo com que o dólar tenha uma valorização frente à cesta de moedas, inclusive o real. Não à toa, nas últimas semanas a gente viu o real depreciado. Tá? Isso vai acabar influenciando esse real depreciado nos custos de produção agrícolas e industriais, e isso vai refletir na inflação brasileira, no nosso IPCA. E a gente sabe que o remédio para a inflação é a taxa de juros. E a taxa de juros acaba por puxar o freio de mão da economia, ou seja, a gente viu uma expectativa iniciada no cenário internacional com reflexos aqui no Brasil. Então, é um ambiente um pouco mais desafiador para a economia brasileira, esse cenário. Além disso, a gente vê o desenrolar de algumas medidas econômicas adotadas aqui no Brasil, como as recentes divulgações de medidas provisórias, de projetos, de proposições que ampliam a carga tributária. Como a gente viu no primeiro trimestre de 2024, a rubrica arrecadação de impostos subiu e foi um dos fatores que influenciou no crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024. E isso a gente deve continuar vendo nos próximos trimestres, que por um lado essa arrecadação maior acaba influenciando um crescimento do PIB, mas o setor produtivo começa a olhar com bastante atenção no sentido de refazer cálculos de VPL, de TIR, para saber se investe ou se não investe. Ou seja, esse cenário interno de iniciativas que visam aumentar a carga tributária tem um reflexo na geração de investimentos e na produção de emprego e renda. E isso também deve se refletir nas projeções de crescimentos para os próximos trimestres. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais,
pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.